Boa noite, pessoal. Já estamos online, já estamos ao vivo. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade dos colegas Dr. Francisco Bretas, Dr. Vinícius, Dr. Paulo Salles, que prontamente aceitaram esse convite. Que a ideia dessa live, com um ultrassonografista, no caso eu, um urologista, o Dr. Bretas, um radiologista especialista em ressonância magnética, Dr. Vinícius, e o patologista, Dr. Paulo, surgiu da necessidade que nós, ultrassonografistas, temos de inteirar melhor com o médico que solicita o nosso exame e avalia o nosso exame. E eu acredito que vamos sair daqui todos muito mais ricos, porque essa interação é fundamental. Estamos aqui no ICS, a escola de ultrassom que eu abri aqui em Belo Horizonte, com a equipe Flow, do marketing digital, que está me ajudando aqui a assessorar. Então, agradeço a todos e a vocês que estão aqui conosco para assistir essa live. Então, é uma aula multidisciplinar. Então, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho sobre a ultrassonografia pélvica e endoretal com biópsia prostática. Nesses 10 minutos, nós vamos tentar ir no ponto, direto ao ponto, alguns pontos-chave. Eu sou nível titular da SBR, presidente da Associação Mineira de Ultrassom, coordenador do Departamento de Ultrassom Vascular da SBUS, e professor aqui da escola. Então, vamos falar um pouquinho rápido sobre indicações, preparo, o que avaliar e como realizar, comparando o ultrassom pélvico com o endoretal. O ultrassom pélvico, eu vou precisar de uma bexiga confortavelmente cheia, não é confortavelmente cheia de 250 a 400 ml, mais do que isso é ruim, porque muitas vezes o paciente não consegue urinar, não porque é prostatismo, porque ele estendeu demais a bexiga. Medir o volume pré-miccional, volume pós-miccional, avaliar a parede vesical, medir a espessura, se ela está espessada ou não, e pesquisa de lesões vegetantes. Conteúdo vesical, cálculos, debris, coágulos, avaliação da próstata, as dimensões, medir a próstata, calcular o IPP, que é o índice de protrusão prostático, isso tem relação direta com os sintomas, e a textura da próstata, avaliar também vesículas seminais. Às vezes conseguimos ver também no pélvico os ductos deferentes, mas nem sempre. Lembrando que na avaliação da textura da próstata, nós não conseguimos avaliar o nódulo hipoecóico de zona periférica, né? O achado mais importante, que é o ultrassom transretal. No pélvico não vai dar. Para o ultrassom endorretal, também chamado de transretal, a gente pede 2 supositórios de glicerina 2 horas antes do exame. Pode ser feito sem preparo nenhum também, não precisa de laxante, não precisa de jejum para esse exame. Indicações. Quase sempre é guiar a biópsia prostática. A maioria dos pacientes que vêm fazer ultrassom transretal da próstata já vem com a biópsia. Outras causas, outros pedidos menos comuns, avaliação de fertilidade, hematura, hemospermia. E o que avaliar no ultrassom endorretal? A próstata, medir a próstata, avaliar a textura, avaliar sinais de hiperplasia prostática, que está diretamente ligado ao tamanho, mas também aquela elevação que a gente vê muito bem, e talvez até melhor no ultrassom pélvico, né, que é a protrusão prostática, e pesquisar os nódulos em zona periférica. Avaliar vesículas seminais, canais deferentes, a gordura periprostática, o ângulo vesículo prostático e a zona trapezoidal, buscando, na possibilidade de um câncer de próstata, invasão local. Prostatite aguda, a gente vai avaliar o tamanho da próstata e se há coleções, né, evoluindo com abscessos. E para prostatite crônica, os achados são inespecíficos. A gente não deve tentar realizar diagnóstico de prostatite crônica com ultrassom pélvico transretal, porque os achados de textura heterogênea a gente acha em próstatas normais também. As biópsias prostáticas estão aumentando as solicitações. A gente cada dia faz mais biópsias. Isso talvez por aumento da longevidade, a população ficando mais velha, a sensibilidade elevada, mas a especificidade relativamente baixa de outros métodos. O PSA é muito sensível, mas a especificidade só com a biópsia, né, para chegar ao diagnóstico definitivo. Pacientes com câncer de próstata
de baixa agressividade que vão ficar em vigilância ativa. Então, eventualmente, ele precisa repetir a biópsia. No caso de, em acompanhamento, está havendo uma elevação do PSA. Biópsias negativas, mas PSA persistentemente elevado, acaba muitas vezes entrando para rebiópsias. O ultrassom transretal tem baixa sensibilidade e baixa especificidade para detectar o câncer prostático inicial. Com isso, a ressonância magnética multiparamétrica ocupa um espaço fundamental. E, por isso, também a necessidade da gente saber um pouquinho da ressonância que o colega Vinícius vai falar. A biópsia prostática deve ser realizada com sedação, anestesia local, sempre, né? Evitar de fazer sem nenhum tipo de anestesia. Sempre guiado por ultrassom, e lembrar que endoretal e transretal é a mesma coisa. Com o transretal, a gente consegue ver a anatomia de McNeil, detectar, separar, né, o que é a zona periférica de glândula interna, e a maioria dos cânceres de próstata vão estar na zona periférica. Então, a pesquisa de nódulos hipoecóicos ou de áreas texturais hipoecóicas, alterações grosseiras difusas em zona periférica, aumento das vascularização em zona periférica, são o que a gente deve buscar. A fusão de imagens da ressonância magnética melhora os resultados, melhora a especificidade, e a fusão cognitiva também funciona. Ou seja, é um aparelho muito caro para você fundir imagem da ressonância com o ultrassom. Então, se o paciente tem uma ressonância e detectou um nódulo suspeito em determinada área, aquela área a gente vai avaliar com mais atenção e colher mais amostras daquele local. A biópsia sempre, no mínimo, 12 fragmentos incessantes. Hoje, essa é a nossa rotina. Biópsias extras podem ser necessárias. Preparo nenhum ou 2 supositórios de glicerina ou clisterglicerinado. Eu uso 2 supositórios de glicerina 2 horas antes do exame, mas muitos serviços não fazem esse preparo. Tá? O jejum é sempre recomendado. A antibiótico terapia profilática ela é sempre necessária, tá? Os esquemas podem variar, e um termo de consentimento autorizado assinado pelo paciente para nos resguardar. Realizar, então, e cuidados pós-biópsia, né? Sempre explicar para o paciente os cuidados que são necessários. Então, a anestesia, a gente faz aqui, ó. Não dentro da próstata, pode ser feito também, mas a gente faz onde passa o feixe vascular nervoso, que é adjacente à próstata, entre a base e as vesículas seminais, injetando de 2 a 5 ml de anestésico de cada lado da próstata. As biópsias, elas devem ser feitas 2 em cada sextante, uma mais lateral e outra mais medial, como visto aqui no vídeo. Aqui, olha que essa marquinha aqui, a agulha vai sempre entrar por essa marquinha. Aqui, às vezes, a biópsia de zona de transição é necessária, aí o que a gente vai fazer? Introduzir a agulha um pouco mais, para dar o disparo, visando essa região. Isso pode ser feito em casos de rebiópsia, em nódulo suspeito na ressonância magnética. Aqui, um caso em que há um nódulo hipoecóico nítido na zona periférica esquerda, no terço médio. Aqui as medidas da próstata feitas pelo ultrassom endorretal e um Doppler de amplitude, chamado também de Core Doppler, mostrando aumento de vascularização nesse nódulo. Então, a gente colhe fragmentos extras desses nódulos. E para fazer a biópsia do nódulo do lado esquerdo, a gente gira o transdutor 180 graus, de modo que a agulha vai aparecer sempre nessa marquinha. Isso dói muito menos, incomoda muito menos do que tentar levantar o transdutor. Aqui um caso de um câncer localmente avançado, com a vascularização muito aumentada. A gente vê que a invasão das vesículas seminais, do ângulo vesículo seminal, e aqui a biópsia colhida nesse local. Um paciente que deu fragmentos positivos em todas as biópsias. Agora, mínimo de imagens necessárias para registrar o exame. Vale como dica para os colegas ultrassonografistas. Uma imagem das vesículas seminais, uma da base da próstata, do terço médio e do ápice. Lembrando que as imagens podem ser feitas também com Power Doppler para mostrar se há ou não aumento de vascularização. No caso de aumento de vascularização em algum ponto aqui na zona periférica,
a gente pode direcionar as biópsias para esse ponto. E uma imagem com a medida. Olha que perfeição aqui, ó. Essa linha hipoecóica é chamada de cápsula cirúrgica, que separa direitinho aqui, ó, o que é a zona periférica, do que é aqui, ó, a glândula interna. Essa é uma próstata com aumento discreto de 32 de volume, 32 ml. E ultrassom pélvico. Vamos ver aqui, ó, um paciente de 40 anos que veio fazer um exame de rotina, bexiga normal, uma imagem da próstata ampliada mexendo na profundidade e no zoom, as dimensões da próstata, o corte transverso, o corte longitudinal, a gente mede o AP5 no longitudinal, uma próstata com volume de 20 ml, uma próstata de tamanho normal. A medida do pré-miccional e do pós-miccional. Então, com isso, você registra bem o seu exame. Um outro caso aqui de um paciente de 67 anos, com hiperplasia prostática benigna, a imagem das vesículas seminais, o pré-miccional de 407 ml, a medida da próstata, uma próstata aumentada, o volume de 76 ml, aqui delimitando bem o que é a imagem exata da próstata, aqui é a vesícula seminal, uma imagem transversa, lembrar que o exame é dinâmico, né? Você vai fazer toda essa varredura, e aqui, ó, a medida do índice de protrusão prostática, a gente traça uma reta fechando aqui entre as paredes da bexiga, e essa outra reta, então, é o índice de protrusão, que deu aqui 18 milímetros de protrusão. É um grau 3, avançado, né? Até 5 milímetros é discreto, de 5 a 10 é moderado, acima de 10 é elevado. A medida da espessura da parede da bexiga, aqui as vesículas seminais, e aqui, ó, deu para ver separado das vesículas seminais os ductos deferentes. No pós-miccional, esse paciente apresentou 52 ml, então está discretamente aumentado. Deu mais de 20% do volume inicial. Agora, olha que interessante, esse paciente, no pós-miccional, eu consegui ver lesões vegetantes. Então, a bexiga ela tem que ser bem avaliada em toda a sua extensão. Não é só medir a parede e medir o resíduo. E quando a bexiga está muito distendida, isso aqui pode passar despercebido. Vou voltar a imagem aqui, ó, por quê? Muitos artefatos, ó, voltando às imagens, muitos artefatos na parede anterior da bexiga. A gente pode não conseguir ver. Aqui, outra lesão vegetante. Então, vi uma, não acabou o exame, procura que pode ter mais. E usa o Doppler colorido. O Doppler colorido, essas lesões costumam ser muito bem vascularizadas. Agora, digamos que você fez o Doppler e não achou nada. Olha se o ajuste está adequado. Ó. Não estou captando nada, mas eu estou com uma escala de velocidade calibrada para a velocidade de 27 centímetros por segundo. O PRF aqui está alto. Depois que eu abaixei para 5 centímetros por segundo, olha a vascularização. Então, isso é muito importante saber calibrar o aparelho. Aqui eu estou diminuindo o PRF e começa a aumentar o fluxo. Aqui é um vídeo. Olha, ele começa com 27, estou baixando até chegar em 5 e aí eu começo a captar. Não é só o PRF, tem que ajustar também o ganho. Olha, estou aumentando o ganho e está aumentando a captação. Aqui o PRF está moderado, está 11, mas olha, eu mexendo no ganho, aqui o aparelho vai registrando, ó, 68. O ganho está aumentando, ele estava em 50, ó, começou a aumentar, aí quando chegou em 62, ele começou a captar. Aqui uma terceira lesão vegetante muito pequena, que essa, sinceramente, eu tive dúvida e coloquei como possível lesão vegetante, porque poderia corresponder ao espessamento da bexiga de esforço. Muito pequenininho, 5 milímetros, sem captação de fluxo. Podemos também, eventualmente, usar a sonda linear. Olha aqui, ó, sonda linear, a parede da bexiga e a lesão vegetante. Naturalmente, a sonda linear tem uma definição melhor, mas profundidade perde. Então, é um uso muito limitado. É só para a estrutura mesmo superficial. Na tentativa de ver o grau de invasão da parede da bexiga, se chega na muscular ou não, mas isso realmente é uma tarefa da ressonância e da tomografia. Muito difícil para o ultrassom. E aqui um Doppler pulsado, mostrando um fluxo de velocidades relativamente altas, diástoles cheios, um fluxo de baixa resistência. Pessoal, eu falei um pouco rápido, mas depois nós vamos ter tempo para discutir. Nos grupos de WhatsApp também a gente pode tirar dúvidas. Eu
essa imagem final aqui, para descansar um pouquinho do Mar da Galileia. E o próximo colega a falar na sequência será o Dr. Bretas, um urologista de renome em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, um médico formidável. E depois, na sequência, o Dr. Vinícius Godoy, que tem muita experiência na ressonância magnética da próstata. E, por fim, o Dr. Paulo, um patologista também de renome aqui em Belo Horizonte. E essa interação, eu tenho certeza que vai ser muito rica para nós. Tenho certeza que as aulas dele e essas apresentações vão ser muito melhores que a minha, porque a maioria dos colegas que estão assistindo são ultrassonografistas e já sabem isso que eu falei. Talvez ainda não tenham entrado nessa área, mas a gente está à disposição para ajudar. Bom, então, nosso assunto é sobre a próstata e a saúde do homem. Nós temos a nossa... Pede, doutor, para clicar no balão de ocultar, por gentileza. Então, essa localização da próstata, o conhecimento todo, nós temos todos os colegas médicos, função reprodutiva, e esses são aspectos da próstata, das várias áreas da próstata, né? Que já foi mencionado anteriormente pelo Dr. Carlos Della. As doenças da próstata que nós pretendemos falar uma coisa é sobre o tumor maligno da adenocarcinoma. O Dr. Paulo Guilherme vai se estender um pouco mais nos aspectos patológicos, infecção, seria no caso de prostatite, e tumores benignos, como a hiperplasia benigna na próstata. São dados levantados de literatura agora recentes, são dados americanos de 2021, que eu acho que são um pouco mais confiáveis do que os dados nossos brasileiros. É um câncer mais comum no homem, com quase 250 mil casos reportados em 2021. Vocês terem ideia, o câncer coloretal e de pulmão tem cerca de 200 mil pacientes diagnosticados por ano. E o câncer então, mais comum é o de próstata. E a segunda causa de morte por câncer no homem, com 34 mil casos por ano nos Estados Unidos. O primeiro seria um câncer de pulmão. E as estimativas brasileiras, o câncer de próstata segue-se ao câncer de pulmão. São detectados 65 mil novos casos de câncer de próstata por ano. A incidência seria, a chance da pessoa desenvolver um câncer de próstata seria cerca de 13% ao nascer, e 6% deve vir a morrer de câncer de próstata, isso com dados históricos. Obviamente, os tratamentos estão melhorando com o decorrer do tempo. 90% dos pacientes podem ser curados atualmente. A etiologia não se sabe muito bem. O tumor esporádico é o mais comum. Tem fatores de idade, alterações hormonais, história familiar tem uma participação, embora a gente ache que seja muito pujante, mas na verdade a história familiar tem uma participação relativamente pequena no cômputo geral. A raça negra é muito mais comum do tumor de próstata e, em geral, mais agressivo. E a alimentação, dietas, sobretudo, muito ricas em carne vermelha e proteína animal. Atividade sexual, realização ou não de vasectomia prévia, a prevenção com o uso de selênio, etc. São todos dados históricos, que não ficaram presentes. Desculpa. E a diagnóstica pela história clínica, o toque retal, com o exame da próstata, a dosagem de PSA, o antígeno prostático específico, e a ressonância multimagnética da próstata. Então, com esses 4 dados, nós conseguimos, muitas vezes, chegar a uma conclusão se a pessoa deve ou não realizar uma biópsia de próstata. O diagnóstico. Com toque, mostra um nódulo endurecido, com superfície irregular, e a próstata pode estar fixa em tumores mais avançados. Ele é geralmente feito quando você detecta a lesão. O PSA, em geral, ele altera
sua próstata já está portando um câncer. O diagnóstico é feito pela biópsia, como todos sabem, guiado pela ultrassonografia, o doutor Stefano já falou. Na fase inicial, o tumor não tem sintomas e os sintomas vão desenvolver compatíveis, às vezes, com o tumor benigno, quando ele, por causa da obstrução pela glândula da saliva e da urina, mais tarde desenvolve sintomas de metástase. O tratamento, obviamente, vai depender se o tumor é localizado, e aí, no caso, o que é mandatório são os códigos, a idade do paciente e a presença ou não de fatores de risco para o paciente. O tratamento vai depender do desenvolvimento de órgãos vizinhos e metástases à distância. Hoje em dia, a vigilância ativa é realizada em casos de tumores de baixo risco e em pacientes de qualquer idade. Os pacientes têm que ter, obviamente, tumores pouco agressivos e PSA baixo. A cirurgia é realizada em pacientes quando se tem um intuito curativo, e a radioterapia também é muito utilizada para pacientes com intenção curativa. Lembrando que a cirurgia, a maioria das vezes, hoje em dia, é feita de forma robótica, com a chance de cura de 70% a 90%. Eu digo, a maioria das vezes robótica, quando os pacientes, infelizmente, na rede pública, muitas vezes não têm acesso ainda a esse tipo de tecnologia. As complicações, disfunção erétil e incontinência urinária, hoje são bem esclarecidas e conseguem ser evitadas quando o paciente está na fase inicial da doença. Já quando a doença envolve órgãos vizinhos, a preferência por realização de hormonoterapia seguida de radioterapia ou radioterapia associada à hormonoterapia. A doença metastática, infelizmente, o que se usa é a terapia de deprivação hormonal. Lembrando que hoje em dia nós temos hormonoterapia ou agentes que são muito eficazes e que prolongaram de forma muito importante a sobrevida dos pacientes com metástases, principalmente metástases ósseas e metástases pulmonares. A prostatite, que é a segunda nosologia que nós vamos dissertar para vocês, é a infecção causada por bactérias atinge 10% dos homens, a idade variável de 50 anos, e a maioria das vias de entrada é pelo leque, podendo ter também disseminação hematogênica. A prostatite aguda é um quadro muito soberbo, muito franco, o paciente tem febre, tem temor, muitas vezes é necessária internação e muitas vezes internação com uso de antibiótico, terapia injetável de espectro. Eu lembro que o aumento de PSA é a rotina nesses casos, então não deve ser pedido em casos de PSA e em casos de prostatite aguda. O tratamento envolve antibióticos, então anti-inflamatórios, repouso e muitas vezes internação. Já a prostatite crônica, os sintomas são mais leves, em geral, curso de sem febre, com aumento de PSA muitas vezes. A antibiótico terapia, quando se suspeita de uma prostatite bacteriana, deve ser prolongada, e mesmo que os cálculos prostáticos também podem associar a retenção de secreção prostática. E por último, a hiperplasia prostática benigna, a frequência de 80% a 90% dos homens, principalmente após os 40 anos. A maioria das vezes, a conduta é expectante nesses casos, não se precisa de tratamento, o paciente convive bem com os sintomas, e quando se faz a opção de tratamento, a maioria das vezes o tratamento está associado ao crescimento da glândula interna, com obstrução da uretra e aparecimento, então, dos sintomas obstrutivos com retenção urinária, espessamento de parede da bexiga, como vocês bem sabem, e depois de casos técnicos eu mencionei. Os sintomas, o jato muito fraco, a pessoa tem o que a gente chama de noctúria, pode ter urgência funcional, quando se associa a sintomas de irritabilidade vesical. O diagnóstico pela história clínica, normalmente o toque retal, o exame digital, PSA, o fluxo urinário, o paciente urina no aparelho que mede o fluxo em mililitros por segundo, e a ultrassonografia é bastante útil nesses casos. Nós lembramos que todo mês de novembro é realizada uma campanha nacional para diagnóstico precoce do câncer de próstata, então é conhecido como Novembro Azul,
Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Estamos à disposição ao final para questionar. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Vinícius Godoy. Primeiramente, quero agradecer o convite do Dr. Carlos Stefano para poder debater um tema tão importante, né, que é a câncer de próstata, na visão dos especialistas e estar ao lado de profissionais de tanto renome no cenário nacional. Né? Bom, o tema proposto para mim foi falar um pouco de ressonância paramétrica na próstata e o tempo é um pouco muito para abordar tudo, mas eu acho que vai ser suficiente para dar uma abordagem simples. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Godoy, sou médico radiologista, fiz residência em Santa Casa, Pablo Marquinhos, pós-graduação no Einstein, atualmente sou coordenador do setor da imagem do Hospital Timbu. O objetivo nosso com a aula é fazer uma introdução breve, já falaram muito poucos deles, falar um pouco da anatomia tridimensional, né, que é assim que a gente avalia tanto na ressonância quanto na tomografia, a gente começar a ter essa visão tridimensional das estruturas anatômicas, falar da aplicação de rádios, né, que é fundamental hoje para tentar criar uma padronização de protocolo, de descrição de imagem, formas de medidas. Eu acho que isso tem ganhado cada vez mais relevância. Assim como os novidades inicialmente, passam por várias mudanças e acredito que a gente está chegando sim num conjunto maior de todas as especialidades. A importância no estadiamento da ressonância no câncer de próstata, a importância, né, da imagem com a próstata, Pedi ao Dr. Vinícius para poder seja pelo foco, falar um pouco mais alto. Deixa eu ver dentro da live. Maior, e tentar fazer uma breve discussão de casos. Bom, isso já foi falado melhor, no WhatsApp. Né? Dá licença um minutinho. É só o seguinte, o pessoal pediu para o Francisco Bretas desligar o microfone, para dar uma interferência, e o Vinícius falar um pouquinho mais alto. Tá bom. Eu acho que essa introdução já foi contada melhor pelo nosso colega, né? A avance vai ser mais confusa, né? De urinário, a relevância dele. Então, eu vou trazer mais a parte da imagem. Bom, a anatomia, esse aqui é um corte coronal básico, mesmo, mas que é muito bom para a gente. Lembrando que a base da próstata é voltada para assistir, ela tem esse formato de pena, a base da média, né, a gente vai ver o isso médio e aplicar o tanto direito quanto esquerdo. Lembrando que aí nós vamos ter aqui já uma anatomia mais seccionada. Isso é uma fibra muscular anterior, que ainda está em amarelo, né, a zona central, onde a gente vai ter também os ejaculatórios, a pseudocápsula e a zona periférica. Então, essa anatomia seccional é muito importante a gente entender ela, né, na hora da imagem 3D, né, dimensional. São corte axial, pegando e a próstata, onde a gente vai ter então, o tronco muscular anterior, né, a zona de transição, né, onde a gente vai ter esses nódulos, normalmente de plasia, antes, conhecido, chamado como plano interno, né, a cápsula prostática, né, a zona periférica e os feixes vasculares. Então, a anatomia, a gente consegue definir ela bem melhor na ressonância, né, e daí a sua importância na hora do estadiamento e localização de lesões, né. Bom, aqui é mais um corte coronal da próstata, onde a gente vai fazer uma comparação de fibra de com uma imagem de exame, onde a gente tem a bexiga também, então a base prostática sempre voltada aqui para
bexiga, né, o terço médio do trato iberoamericano. Aqui, uma importância muito da ressonância, essas lesões mais mediais, mais centrais, onde normalmente em biópsia randômica, eu já fiz também algumas biópsias, a gente evita, né, por meio de transeccionar a uretra e trazer complicações. Então, é fundamental, né, essa imagem da próstata para nos guiar melhor onde está a lesão. Bom, isso eu acho que é onde eu tenho que focar mais, né, influência de rádios, objetivo 2.0. Eu queria mostrar para vocês, assim, porque às vezes as pessoas falam, pô, mas eu sabia o antigo e já está a versão nova, está saindo outros novos artigos, mas a gente vai perceber que as mudanças são pequenas, sendo que o conceito principal se mantém, né? Então, qual é o conceito aqui que a gente tem que entender? Então, a zona periférica, a gente vai dar importância, principalmente à difusão, na hora da caracterização da imagem aqui no mapa de EDC. Já a zona de transição, a gente vai avaliar principalmente o T2, né? Então, ter essa noção é muito importante. Então, a categoria 1 normal, de rádios, a gente não vai ter alteração na difusão, nem no T2. De rádios 2, você vai ter uma lesão que compensa no T2, mas sem correspondência à difusão. Normalmente, de rádios 2 são lesões mais bem circunscritas, sem correspondência à difusão. De rádios 3 já tem uma difusão média ali, onde não é uma restrição tão importante, então você consegue, às vezes, acompanhar. Normalmente, aqui, às vezes, o paciente também chega em vigilância ativa, está acompanhando o modo. É muito importante a gente ressaltar sempre o exame anterior, né? Então, quando o paciente está nessa vigilância ativa, já tem um exame anterior, sempre disponibilizar isso para a gente ver se houve crescimento, se houve mudança na questão da restrição, enfim, porque aí vai passar para a categoria superior, havendo necessidade de uma rebiópsia, caso seja necessário. 4, ela já vai ter uma restrição mais significativa, o que vai diferenciar de 4 para 5 vai ser normalmente a medida e se tem a extensão extracapsular ou acometimento de órgãos visíveis, né, consequentemente. Já na zona de transição, aqui vai ser uma lesão heterogênea, de limites mais desconhecidos, e o que vai diferenciar os 3 para 4 seria a difusão, de 4 para 5, a mesma coisa, a questão da difusão T2, lesão reticular, mas mostrar também uma difusão importante. A gente sempre tem que valorizar a difusão, independentemente, a gente avalia o T2, mas você vai dar uma olhada na difusão, e aí vai dar também a medida e se tem envolvimento do estroma fibromuscular anterior. Bem, aí o que trouxe para a gente o rádios 2.1, essa é mais tirada do Radiopédia, onde todo mundo pode ter acesso, então eu acho fantástico isso, quem tiver dúvida, seja qualquer especialidade, tem a possibilidade de abrir isso e interpretar o laudo de maneira melhor, né? Então, não é só pegar o laudo, dar uma impressão e tirar aquela impressão. Tenta entender o que está descrito ali, que às vezes você vai fazer uma abordagem muito melhor e vai questionar aquele resultado que foi entregue, né? Então, o que mudou do 2.0 para o 2.1? Então, isso é uma zona de transição, onde a gente vai ver que a difusão agora no 2 para 3, que é aquela imagem bem circunscrita e tal, se ela tiver uma restrição importante, 4, 5, não vale esse número 4, 5, mas uma difusão importante, ela vai sofrer um upgrade para 3 e ela vai passar, às vezes, a haver uma necessidade de biópsia ou um acompanhamento melhor. Vai depender muito da conduta de cada urologista que recebe o exame, eu acho que a gente tem que respeitar cada um. E aí, também, de 3 para 4, essa possibilidade, tem alguns que chamam de 3 mais 1, 4 não puro, 4 não verdadeiro. Então, classifico como 4, devido aos feedbacks que eu tive da parte de urologia do nosso hospital, onde eles colocaram que é mais importante essa classificação para eles.
onde você vai ter uma difusão importante no módulo 3 ali, que você está difícil de classificar. Lembrando que na zona de transição a gente vai avaliar principalmente o quê? O T2, né? E a zona periférica, que é a difusão. Então, está escrito aqui, é só entender as imagens com calma. E aqui vocês devem estar falando que esse DCE, né? DCE é o seguinte, se a gente tem um módulo 3, você está ali na luta, você vai... Então, onde que eu parei foi o seguinte, que a gente entrou na classificação 2.1, eu falei da 2.0, eu quero trazer para vocês quais foi a mudança, né, 2.1. Lembrando e ressaltando que é importante aqui, na zona de transição, a gente sempre vai avaliar o C2, primeiramente, na zona periférica, a difusão, para depois avaliar as outras sequências. Então, o que mudou no 2.1? A lesão 2, bem circunscrita, baixo sinal, antes era 2 e não tinha mudança. Agora, se você for para difusão e ela tiver uma restrição importante, ela vai para 3. Cabendo ou não, biópsia, isso vai ser a conduta do urologista, eu acho que cada um aí deve respeitar a individualidade de cada um, ou seguir de vigilância ativa, isso enfim, muito a conduta pessoal de cada um. No 3, o que mudou? Quando você tem uma difusão importante, verdadeira, ele vai dar um PIRADS 4. Alguns centros chamam de 3+1, PIRADS 4 puro. Eu simplesmente coloco 4 devido ao retorno que eu tive dos colegas urologistas no meu dia a dia, que normalmente solicitam os exames. Bem, alguns devem estar se perguntando o que é esse DCE, né, Cris? Por que existe a possibilidade de DCE positiva, uma lesão sair de 3 para 4? Então, na zona periférica, caso você esteja em dúvida, uma restrição não tão significativa, você vai para a perfusão, pós-contraste. Se aquela lesão tiver um realce, né, importante, você aumenta a classificação dela, passando com PIRADS 4, correto? Já havendo a necessidade de biópsia. Então, essa foi a mudança. Aqui para a gente, então, alguns casinhos só para fixar bem. Então, zona periférica, o que nós vamos avaliar? Normal, primeiro, olha, difusão, mapa de ADC, difusão T2. Você vê que a zona periférica está o quê? Limpinha, branca, sem áreas de restrição e difusão, sem correspondência no T2. Lesão 2, normalmente são essas estrias sem correspondência tanto à difusão, com baixo sinal em T2, sem configurar um nódulo verdadeiro, lesões de intensidades indistintas, que eles colocam. Já o 3 é o que eu falei com vocês, aquela restrição não tão significativa, que a gente avalia aqui, vê que tem uma queda no mapa de ADC, uma discreta restrição de fusão, uma correspondência no T2. Essa é uma imagem que está, às vezes, para acompanhar, sim. Mas vale a pena olhar a perfusão, como eu olhei para vocês, porque se essa lesão realçar, aí é mais um achado que vai dar uma fidelidade para ela para 4, havendo a necessidade de biópsia. Então, categoria 4, o que vai diferenciar? E aqui vale a pena ressaltar que os tumores de próstata, eles podem ser multicêntricos, Então, aqui a gente tem 2 lesões nos ápices, bilateralmente, com importante restrição de fusão, correspondência no T2, Aparentemente, elas são realmente restritas à próstata, não tem extensão extracapsular, não causa abalamento capsular, E, além de tudo, quando você vai medir aqui sempre no ADC, tá? Ela vai ter uma medida menor que 15 milímetros. Eu gosto de pôr milímetros, tá, pessoal? E eu acho que é a individualidade de cada um. Já aqui, no PIRADS 5, onde a gente vai ter uma lesão mais proeminente, com certeza aqui maior que 15 milímetros, com importante restrição de fusão, correspondência no T2, que aparentemente já tem uma extensão também extracapsular. Isso é fundamental a gente colocar no laudo, tá? Se tem extensão extracapsular, se não tem, abalamento, obliterou o feixe vascular, isso vai influenciar na conduta do colega urologista, tá? Por isso também a importância de se fazer um protocolo bem feito, com angulações bem feitas, isso é muito importante. Na zona de transição, então, o que a gente falou? Primeiro, avaliar o T2.
para depois avaliar as próximas sequências, correto? Então, normal, a gente não tem lesões, essas são lesões tipo benignas, né? Lesões císticas, Pirrados 1, sem correspondência de difusão, ok. A2, essas lesões de baixo terminal T2, bem circunscrita, não tem correspondência à difusão. Lembrando que no Pirrados novo, o que ele coloca? Se houver restrição de difusão importante, por exemplo, essa aqui é importante, ele vai ter um upgrade para o Pirrados 3, tá? A gente vai ter que acompanhar essa lesão melhor. O que é indicado? Tá? Eu vou falar rápido para vocês, sucintamente. A restrição de difusão nada mais é do que indicar que o tecido ali tem uma alta celularidade, né? Então, lógico que um tecido com alta celularidade, você vai trazer uma importância maior para ele, tá? Então, lesões de categorias TTs, mal definidas, mais obscurecidas, onde você não vai ter uma restrição tão importante, né? Contudo, entretanto, vale ressaltar, a nova classificação coloca, caso a gente tenha uma restrição importante, ela vai sofrer um upgrade para 4, mostrando que a gente, então, não deve só julgar uma lesão pelo T2, sempre vale a pena corresponder com as outras imagens. E assim também para a zona periférica. Lógico que você vai dar importância à difusão, ao ADC, mas ela tem correspondência no T2, não tem, ela sofre realce, não sofre. Então, são sequências adicionais que vão trazer informações importantes ali para você no seu laudo, né? Então, também, cada vez mais, a importância do laudo estruturado, né? Para que a gente não esqueça e deixe passar de nada, né? Aqui do 4 para 5, a lesão mal definida, com importante restrição de difusão, né? Aqui menor que 15 milímetros, já a lenticulada, enfim, né? Tem algumas classificações que eles colocam assim, aí vai escrito muito de cada pessoa, como que ela se descreve a lesão, aqui é uma sugestão, né, do Pirrados, não necessariamente você tem que ficar engessado a tudo que é colocado, né? E a 5, lembrando que pode ter, igual aqui, envolvimento de estroma fibromuscular anterior, né? Isso é fundamental a gente colocar, porque às vezes se torna uma lesão inoperável. Se ela é maior do que 1,5, você tem extensão também extracapsular, tá? Bem, eu acho que isso aqui deu para fixar. Vou fazer um bate-bola aqui rapidão. Então, o que nós temos nessa foto 1? Olha, uma lesão, onde que ela está? Eu tenho que olhar primeiro o T2? Não, ela está na zona periférica. Então, eu vou olhar primeiro o quê? A difusão, correto? Ela tem uma restrição de difusão importante. Se eu falar com vocês que ela tem mais que 15 milímetros, ela vai ser um Pirrados 5. Se não, se fosse menor, um Pirrados 4. Ok? Bem, passando, o que nós vamos ter nessa lesão aqui? Olha só, a gente vai olhar primeiro o T2? Não, a gente fica suscetível a olhar primeiro o T2. Mas a gente está onde? Na zona periférica. Então, eu vou olhar a difusão, tem uma restrição de difusão, caiu no ADC. Eu vou falar com vocês que ela tem menos que 15 milímetros, não tem extensão extracapsular, está restrita a cápsula prostática. Beleza. Categoria 4. E aí, a gente tem mais alguma lesão? Entendeu? A gente tem que avaliar a tórax completa. Não quer dizer que você viu uma lesão e acabou. Então, a gente tem aqui uma pequena restrição também, tá? Então, ele tem duas lesões, uma categoria 4 e uma categoria 3. Assim, você auxilia o colega que vai receber e vai fazer a biópsia, onde que ele vai tirar mais fragmentos, né? Isso é fundamental. E aqui, uma outra lesão, a gente vê, olha, então, estou na zona periférica, restringiu a difusão, caiu no mapa de ADC. Tem alguns artigos que tentam colocar valores de ADC, mas isso, conversando com alguns colegas mais experientes, não foi tanto para frente. Tem correspondência no T2. Aí eu falo para vocês, olha, ela tem 13 milímetros. Mas todo mundo vai 14, Pirrados 4. Cuidado, calma, olha lá, a gente tem um peixe aqui, gordura preservada, olha como você já tem sinal de tumor ao nível de obliterando a gordura adjacente ao peixe. Então, isso aqui já é uma provável extensão extracapsular, Pirrados 5, correto? Bem, zona de transição, onde que a gente vai avaliar primeiro? T2, né? É uma lesão mal definida,
uma lesão com baixo sinal MT2, não consigo avaliar tão bem, vou para a difusão, caiu bem a difusão, fala com vocês aqui, esse nódulo é menor que 15 milímetros, né, vamos supor. Então, vai ser um Verrates 4. Lembrando, a gente mede no ADC, tá? A gente vai medir a lesão no ADC. Bom, figura 2, essa é uma figura de livro, onde a gente tem uma lesão bem circunscrita, com baixo sinal MT2, na zona de transição do pulso médio, onde que a gente vai ter uma restrição de difusão importante. Então, é aquele caso que sairia de 2 para 3, né? Então, isso aqui é só um exemplo que eu quis trazer para vocês, assim, para a gente lembrar que a gente não avalia só uma sequência, tá? A gente tem que colocar as outras sequências, avaliar aquela lesão, para poder saber se ela vai ter um upgrade ou não, tá? E aí, para finalizar aqui esses casinhos, a gente vai ter também uma lesão, eu consigo circundar ela toda, não. Então, ela é um pouco escurecida, aí, estou deixando passar alguma coisa. Cara, olha o tamanho dessa lesão, e onde que ela está? Estroma fibromuscular anterior, cai bem o sinal, recinho de difusão, ela, independente do tamanho, já é uma categoria 5, ok? Outra importância, sendo rápido aqui, é do estadiamento, tá? Da próstata, isso aqui é fundamental, mas eu acho que só descrevendo bem as lesões, você já passa um estadiamento legal ao urologista, e aí, principalmente, a próstata, a ressonância, entra aqui onde fala de extensão e envolvimento de feixe neurovascular ou estruturas adjacentes. Bem, esses são artigos, só passando em uns artigos que são, assim, já bem conceituados, né? O Lancet de 2017, mostrando a importância da ressonância pré-biópsia, onde 27 pacientes evitaram uma biópsia primária desnecessária, a biópsia com fusão, né? Ou cognitiva, ou fusão através de software. Esse também é um artigo bem famoso, Precision, falando da importância da ressonância pré-biópsia, né? Fusão primária ou cognitiva. Aqui um diagrama da próstata, onde a gente vai seccionar a próstata. Isso aqui é fundamental, né? Que tanto o urologista quanto o ultrassonografista entendam essa imagem, porque nem sempre vai esse diagrama no laudo, deveria ir, mas alguns simples a gente não consegue disponibilizar, mas assim a gente identificando se está no aspecto medial, se está no aspecto anterior, posterior, mais lateral, né? Então é importante entender esse diagrama, né? Não só o radiologista de laudo de ressonância multiparamétrica, mas aquele que receba também entenda isso, nem sempre fique dependendo dessa imagem para interpretar bem o laudo. E aqui eu quis trazer só mostrando que isso é um debate, a gente procura sempre atualizações, são artigos novíssimos, mostrando que a gente tenta sempre melhorar e não fica parando por aí. Então, PSA, PSMA no PET, críticas em relação a essa versão para melhorias do PIRADS 2.1, entre outros artigos importantes sobre esse tema tão relevante. Então, uma mensagem para levar para casa, a ressonância é padrão ouro na pré- e pós-biópsia, sendo indispensável no estadiamento, zona periférica, a gente sempre vai avaliar através da divisão. Já a zona de transição, a gente avalia primeiro, T2. A biópsia com fusão de imagem cognitiva ou em tempo real é a atualidade. O local mais comum de recidiva tumoral é na anastomose vesiculetral. Pessoal, era isso, obrigado, e vamos continuar a apresentação do Dr. Paulo. Obrigado, Vinícius. Dr. Paulo, pode compartilhar a sua tela, fazer a sua apresentação. Boa noite a todos. Espero que a tela esteja aberta já para a gente começar. Eu vou falar um pouco de patologia da próstata. Meu nome é Paulo Guilherme, eu sou patologista graduado pela UFMG. Trabalho há muitos anos em Belo Horizonte, especialmente com câncer de próstata e patologia urológica. Não tem nenhum conflito de interesse para essa discussão. E queria agradecer muito a delicadeza do caso Stephanie pelo convite. Foi muito bom, principalmente falar com Bretas, já tempo que a gente não se falava, né, Bretas?
e trabalhar com o Vinícius, então que a gente tenha a oportunidade de dividir o espaço lá no hospital. Eu acho que a primeira coisa que eu queria colocar é lembrar, e tanto Bretas quanto Vinícius, quanto o próprio Carlos Steffen já sinalizaram isso, é a mortalidade do carcinoma de próstata. A nossa região, o Brasil, o continente latino-americano, está entre as... A gente tem o maior número de casos comórbicos por câncer de próstata no mundo, junto com a Europa Ocidental, Oceania e a América do Norte. Né? E eu acho que é importante para discutir a questão da patologia da próstata em um fórum desse de ultrassonografista, a gente rapidamente pensar quais são os procedimentos que são feitos na glândula prostática. Então, a gente tem a ressecção transuretral, né? E a prostatectomia subtotal ou enucleação, que são basicamente... Sim. Então, meu nome é Paulo Guilherme, eu sou patologista, e patologista, eu falo sempre que patologista é colega, né, pessoal? A gente todo mundo é médico aqui. E eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E vou falar sobre câncer de próstata. Eu gosto de lembrar que o carcinoma prostático ele é um dos que mais mata no mundo, e o nosso país, o Brasil, se destaca na América Latina como o local onde a gente tem mais mortes no continente. Tá? Eu já havia dito que acho que é importante a gente ter uma noção de todos os procedimentos que a glândula prostática é submetida. A gente tem a ressecção transuretral, o RTU, e a prostatectomia subtotal, ou enucleação da Paulo, próstata. quer compartilhar sua tela novamente? Que não está aparecendo a tela. Vou começar de novo mesmo, né? O áudio está bom, é que eu estou te vendo, a tela que não estava compartilhada agora. Até o slide 3 estava passando, dali que travou. Isso. Continuo daqui, quer que repita esse ou Esse foi. Esse foi? Então tá. Então vamos começar. Vamos voltar. E aqui eu havia mencionado, quando a gente vai falar de biópsia ecodirigida, uma coisa que é extremamente importante é a solicitação médica. Então esse aqui é um exemplo de solicitação que eu acho que está impecável. Tá? Ela informa a natureza e a sede do material, ela coloca a data e o horário da imersão do material no formol. Por que isso é importante? Porque a gente vive uma patologia hoje cada vez mais molecular, principalmente em relação à oncologia. Tá? E o tempo de fixação de qualquer tecido no formol é fundamental para eu poder mensurar a qualidade da realização de testes moleculares. Isso é um fator crítico, porque implica no sucesso ou no resultado negativo de uma pesquisa de um marcador molecular, seja ele para prognóstico ou como fator terapêutico para oncologia hoje. Né? Além disso, eu acho que é sempre importante referir o PSA do paciente, o informe do toque retal é absolutamente crítico, e os informes ecográficos. Tá? Acho que às vezes vocês podem chegar assim, mas isso às vezes o urologista não informa. Crie uma rotina, sabe? Eu acho que sim, acho que uma pessoa que liga para a clínica de vocês, ou para o local onde vocês fazem uma biópsia, orientem que o paciente leve outros exames, eu acho que isso é capricho. Tá? Outro ponto que é muito importante, hoje é tão importante ser tudo documentado, na hora que vocês forem fazer a solicitação da biópsia para anatomo-patológico, escrevam direitinho, olha, foram 2 fragmentos do ápice direito, 2 fragmentos do ápice esquerdo, eventualmente 3 fragmentos da base direita, e assim por diante. Isso é muito importante, porque isso tudo vai constar no laudo que vocês receberam. Tá? A partir daí, a gente tem que raciocinar qual é o objetivo do exame. Né? Por que a gente faz uma biópsia prostática cubiana? A técnica do exame está adequada? Isso o Carlos colocou mais competência do que eu especificamente, mas eu vou falar sobre isso em relação à anatomia patológica. E quais as informações que o exame deve fornecer. Então, o objetivo fundamental de uma biópsia ecodirigida da próstata é afastar ou confirmar o diagnóstico de carcinoma. O Bretas já falou de prostatite, então a gente diagnostica uma prostatite ocasionalmente numa biópsia. Ninguém faz biópsia para confirmar diagnóstico de prostatite
e muito menos para fazer diagnóstico de hiperplasia nodular. Isso é um diagnóstico clínico. Tá? Não faz o menor sentido, principalmente porque o diagnóstico de hiperplasia nodular ele é impossível numa biópsia copiada. O próprio nome da doença já refere que a doença é nodular. Então, você tem um fragmento filiforme de tecido. Como é que eu vejo um nódulo ali? Tá? Então, isso é conceitualmente impossível. Né? Em relação à técnica do exame, acho que o mais importante para quem faz biópsia é ter uma boa noção do tamanho e da espessura do fragmento. Isso aqui são 2 casos distintos lá do laboratório. Então, eu coloquei uma lâmina, na verdade 2, né, junto de uma régua, para vocês terem noção do comprimento do fragmento que eu recebi. Então, do lado esquerdo, a gente tem um fragmento de quase 2 centímetros, é um fragmento excelente para a gente examinar. E do lado direito, tem um fragmento de menos de meio centímetro. Grosso modo, meio centímetro é considerado uma linha de corte. Tá? Um fragmento de meio centímetro, a chance dele sequer ter alcançado a próstata é muito grande. Ah, mas não serve para dar diagnóstico? Eventualmente até serve. Mas isso acaba sendo muito caprichoso. Tá? Outra coisa que às vezes o colega pergunta, eu coloquei o fragmento no frasquinho, na hora de eu retirar da agulha, esse fragmento ele se partiu. Eu preciso biopsiar de novo? Absolutamente não. Tá? Isso é uma coisa que às vezes acontece, né? E isso não traz prejuízo nenhum, nem para o paciente, nem para o material a ser examinado. Outro ponto importante, aí eu falo da questão da qualidade do corte da agulha que vocês vão usar, né? Porque aqui eu tenho fragmentos de espessura diferente. Isso está diretamente ligado à qualidade desse corte. Para mim, como patologista, é óbvio, quanto mais tecido eu tiver para examinar, melhor. Então, o fragmento da esquerda, ele dá muito mais amostra para examinar. Né? Quando a gente vai falar da biópsia ecodirigida, então, quais são as informações que eu tenho que fornecer? Primeiro, negar um carcinoma. E aí eu não preciso referir absolutamente mais nada do que tecido prostático sem alterações significativas ou tecido prostático benigno. Eu não preciso detalhar mais do que isso. O outro extremo é o diagnóstico de carcinoma. E aí sim, eu tenho a obrigação de fazer um relatório adequado. Eu vou referir o tipo histológico, que em 95% dos casos, especificamente na próstata, é o adenocarcinoma, ou seja, é o tumor formado por glândulas, né? Mas a gente vai lembrar que tem 5% de outros tipos de tumor também. O score de Gleason, que nos últimos anos, talvez na história da medicina tenha sido uma das coisas mais perenes com as quais a gente já lidou, em termos de classificação de neoplasia, e ele obrigatoriamente deve ser referido em qualquer biópsia de próstata. Não interessa se a área de tumor é muito pequena, então não cabe vocês receberem um laudo adenocarcinoma muito pequeno para ser classificado com o score de Gleason. Tomar sempre muito cuidado com graduação baixa de score de Gleason. Tá? Hoje a gente usa muito mais o grupo prognóstico, mas eu acho que pela importância histórica, eu vejo que a maioria dos patologistas ainda não abandonou o score de Gleason. Então, vocês têm que ter em mente uma graduação baixa em biópsia. O Gleason de 2 a 4, esse diagnóstico está errado. Tá? Lembrar que a gente pode ter um padrão terciário na biópsia, ou seja, você pode ter 3 componentes ao invés de 2. E é importante você referir nessa biópsia o percentual do Gleason 4 que você tiver. Isso entra como fator de importância prognóstica para o paciente. Né? Outras informações que são importantes de constar no laudo é a quantificação do tumor. O número de fragmentos envolvidos e o percentual de cada fragmento envolvido, se você tem invasão perineural ou não, que a presença de invasão perineural fala a favor de um tumor que tem maior potencial de disseminação. Se a gente tem extensão extraprostática, e às vezes na biópsia a gente consegue dar esse diagnóstico, quando eu vejo, por exemplo, fragmento de gordura no meio da neoplasia, porque no interior da próstata a gente não tem tecido adiposo. Né? E invasão angiolinfática também, a gente sempre deve fornecer se está presente ou não. Né? Outras informações que eu posso colocar.
Eu posso fazer o diagnóstico de prostatite, mas esse não é o objetivo do exame. Né? O que normalmente a gente faz nesses casos é de uma prostatite granulomatosa. Né? E como eu disse, o diagnóstico de hiperplasia nodular ele não deve ser feito por razões anatômicas e por critérios morfológicos. Razões anatômicas, que a gente vai lembrar que a hiperplasia nodular é uma doença que normalmente ocorre na parte central da próstata. A biópsia, na grande maioria dos casos, se queratite. Né? Aproveitar para detalhar um pouco mais a graduação histológica, ela foi criada em 1977 pelo Dr. David Gleason. Né? Então, ele fez uma graduação que traduziu a diferenciação dos tumores. Ele colocou de 2 a 4 os tumores bem diferenciados e um score de 8 a 10, e com as escalas intermediárias, para um tumor pouco diferenciado. Essa escala é uma escala de analogia visual, onde a gente tem a numeração mais baixa, né, que é o grau 1, muito semelhante ao normal, e a graduação mais alta, que é o score 5, completamente distinto da arquitetura prostática normal. Para vocês terem uma ideia do que a gente tem morfologicamente, né? Padrão 1, a gente vê glândulas muito juntas umas das outras, com contorno, às vezes, bem delimitado. No padrão 2, a gente começa a ter essas glândulas um pouco mais separadas. No padrão 3, essa separação costuma se acentuar e as glândulas ficam menores. E no padrão 4, o que acontece é que as glândulas que antes estavam separadas, elas começam a se fundir. Uma coisa que a gente usa para explicar isso bem, a gente fala que até o padrão 3 eu consigo pegar uma caneta ou um lápis e consigo desenhar o contorno de cada uma das estruturas glandulares neoplásicas. No padrão 4 eu já não consigo mais fazer isso, eu não consigo individualizar essas glândulas. E no padrão 5 eu tenho uma massa homogênea de células neoplásicas, isso deve estar mostrado à esquerda de vocês, e por vezes com necrose central, está evidenciado à direita. Né? A gente vai lembrar também é que o câncer de próstata é uma doença que, além de ser multifocal, em cerca de 80% dos casos, é uma doença que tem um polimorfismo morfológico extremamente interessante. O que é um fragmento de próstata, é um fragmento real de um paciente, isso não é uma montagem, e a gente vê que nesse fragmento eu tenho 3 padrões de neoplasia. Tem padrão 4 à esquerda, eu tenho padrão 3 na porção central, e tenho padrão 5 à direita. Então isso é possível. Aí você vai me falar assim, qual que é o Gleason que você vai dar nessa biópsia? O Gleason correto seria Gleason 9. Tá? Como eu disse, a gente está falando hoje muito mais de grupos prognósticos. O que são os grupos prognósticos? Na verdade, os grupos prognósticos vamos chamar assim, um agrupamento dos scores de Gleason, correlacionando esses scores ao prognóstico dos pacientes. Então, a gente tem os scores 2, 3, 4, 5 e 6 dentro do grupo 1, o 3 mais 4 dentro do grupo 2, o 4 mais 3 dentro do grupo 3, o score 8 pode ser 5 mais 3, 3 mais 5 ou 4 mais 4 no grupo 4, e os scores 9 e 10 no grupo 5. A gente, lá eu tenho uma conduta e acho que a maioria dos patologistas também coloca os dois padrões, tanto o Gleason quanto o grupo prognóstico, tem sido ultimamente mais usado. Bom, acho que a gente já está ficando com o horário apertado. Uma coisa que eu queria colocar, e acho que quem faz biópsia de próstata muitas vezes recebe muito um laudo do patologista falando assim, isso é um diagnóstico de proliferação atípica de pequenos ácidos, oriento imunohistoquímica. Aí eu falo para vocês, não peçam imunohistoquímica, peçam uma segunda opinião, peçam uma segunda revisão de lâmina. Tá? A biópsia de próstata é uma biópsia que tem uma discrepância muito grande de interpretação, né? Em alguns casos chega até 52%. Em centros de referência, quando biópsias de próstata são revistas, 43% dos casos chegam a ter seu diagnóstico alterado. Né? Um outro dado que é muito importante é que o custo de uma revisão de lâmina ele é muito menor do que de uma imunohistoquímica e do que levar o paciente para uma prostatectomia radical equivocada. Né? E, além disso, a segunda opinião, com um patologista experiente, ela é muito mais resolutiva
do que a imunohistoquímica. Tá? Então, assim, eu sou um grande defensor de segunda opinião para tudo em medicina, e eu acho que para patologia não é diferente. Tá? Eu acho que é um tipo de constrangimento que a gente tem que perder. Né? Eu falo que a segunda opinião é mais segurança, mais qualidade, mais barato, mais efetivo e mais rápido. Tá? Eu falo que a segunda opinião é importante porque a gente tem uma segunda opinião, mas não tem uma segunda chance. Tá? Então, a gente tem que perder esse... finalmente, eu queria dar uma sugestão para quem faz a biópsia de próstata, é que, independentemente de com quem vocês trabalhem, adotem também a rotina de sempre pedirem para o laboratório, para quem vocês mandam as biópsias de vocês, a mandar uma cópia do laudo para o seu arquivo. Eu acho que isso é um controle de qualidade para a biópsia que você faz. Leia uma macroscopia. Tá? Normalmente eu sei que o dia a dia é tão corrido que a gente vai direto para o diagnóstico, mas ao ler a macroscopia, você tem um padrão de qualidade. Olha, eu tirei 2 fragmentos. Foi isso que o patologista examinou? Né? Eu falo que eu confio, mas eu confiro. Eu acho que isso é extremamente importante. Sabe? Olha, eu achei que eu tirei um fragmento de 1 centímetro. Por que no laudo do patologista está falando que o fragmento tem meio centímetro? Sabe? Acho que isso é um cuidado para a nossa prática. Eu acho que isso assim, é absolutamente fundamental. Então, adotem essa rotina. Então, para finalizar, eu queria colocar 4 coisas que eu acho que são muito importantes. Tenham sempre em mente a qualidade do pedido médico que vocês vão fazer. Tá? Aquilo que eu salientei para vocês, que eu acho que todas as informações são muito importantes. Cuidem da qualidade das biópsias de vocês. Tá? Eu acho que isso é o produto do trabalho de vocês. Né? Confiem na segunda opinião. Né? E uma coisa que eu estou sempre deixando de take home message nas apresentações que eu tenho tido a oportunidade de fazer, paciente não é commodity. Tá? Então, assim, cuidem bem dos pacientes. Tá? Eu acho que a gente, acima de tudo, a gente é médico. Tá? E eu acho que isso é muito importante. Okay? Acho que você tem o que eu tinha para falar e agradeço muito a oportunidade e o convite do Carlos. Obrigado, Paulo. Muito esclarecedor. E agora a gente vai abrir, obrigado, Paulo, Vinícius, Bretas, e aos colegas que estão assistindo, né, que toleraram aí os inconvenientes que tivemos aqui, esses inesperados aí de internet. E nós vamos abrir para perguntas. Então, eu já recebi aqui uma pergunta. E já tem algumas no chat também, doutor. Já tem algumas perguntas no chat. Doutor Paulo, nas biópsias de próstata, o líquido de conservação, se for formol ou álcool, tem diferença no diagnóstico? Tem sim. O formol é sempre melhor, porque ele preserva as estruturas e oferece a maior qualidade de detalhamento morfológico. Acho que o álcool você pode usar, se porventura numa situação... Paulo, para o compartilhamento de tela aí para a gente organizar aqui. Na verdade, vou recomeçar. Perguntaram sobre usar formol ou álcool. Sempre dá preferência para o formol, tá, pessoal? Eu acho que os laboratórios fornecem isso para vocês. Tá? Uma coisa que vocês devem exigir do laboratório que fornece para vocês é que ele trabalhe com formol tamponado. Tá? Formol tamponado hoje é uma exigência de qualidade para qualquer fixação específica por causa de teste molecular. Por favor, não aceitem um laboratório e falar formol tamponado é muito caro, custa centavos. Ok? Álcool você pode usar numa situação de emergência. Pode acontecer, né? Ou você está sem formol em um determinado momento, e aí você pode usar álcool. O formol é sempre a primeira escolha. Sim. Agora, outra pergunta do nosso colega Emanuel, do Rio de Carlos, eu não Janeiro. estou escutando. Seu áudio está eu travei aqui. A pergunta do colega do Rio, doutor Emanuel. No serviço que ele trabalha, eles fazem coleta de 14 fragmentos. Nós aqui fazemos de rotina 12. Então, as pessoas estão perguntando, né, quando fazer 6, quando fazer 12, quando fazer mais. Bretas pode nos ajudar, Paulo? É uma excelente pergunta. Eu queria só deixar registrado aqui o quanto eu aprendi com a aula de vocês três hoje. Carlos, Paulo e Vinícius. Muito obrigado. Bom,
A história da biópsia começou com biópsia sextante, que eram só 6, passou para a biópsia estendida, que são 12, e a biópsia de saturação, que são 20 ou mais fragmentos retirados da próstata. É óbvio que vai depender aí do volume prostático também e do número de biópsias prévias que a pessoa fez. Uma próstata pequena, por 20 gramas, você realizar uma biópsia de saturação, 20 ou 25 biópsias, é até difícil e aumenta bastante o número de complicações para o paciente. Né? Então, é tudo uma questão de treinamento. Óbvio que próstatas maiores, 60 gramas, 80 gramas, quanto mais biópsias você conseguir, mais amostragem você vai ter e, de preferência, sempre orientado pela ressonância, que tem sido nossa rotina nos últimos, talvez, 10 anos, todos os nossos pacientes realizarem a biópsia com ressonância. Tem uma... Bom, eu acho que o Brita já variou muito, eu não tenho o que acrescentar. Vou aproveitar que chegou aqui no chat uma pergunta, já vou tomar a liberdade de responder, perguntando se o fragmento no formol diminui de tamanho. O formol desidrata o tecido, mas não diminui de maneira significativa, absolutamente não. Vou ler uma pergunta agora do Alexandre Tafuri, nosso colega, formamos juntos, e ele também é patologista. Ele direciona para o Bretas e para o Paulo Guilherme. Acham pertinente a vigilância ativa? Vale a pena, sendo que temos a cirurgia robótica que cura os pacientes tranquilamente? É uma boa pergunta, né? Obviamente, você tem que verificar a história da vigilância ativa. E começou a vigilância ativa? Porque as pessoas verificaram que muitos pacientes estavam sendo supertratados quando eles tinham tumores muito bem diferenciados, eram pacientes idosos, com comorbidades. Então, começou nessa faixa dos pacientes a se realizar uma vigilância ativa em serviços que tinham ótimo controle dos pacientes, principalmente Canadá, Inglaterra, nos países escandinavos e mesmo nos Estados Unidos. E verificou-se que muitos desses pacientes viriam ao óbito antes que a doença se manifestasse de forma aberta. Então, como tudo em medicina, você começa a estender aquela indicação de uso de determinada técnica. Então, foi se estendendo para mesmo pacientes mais jovens. E o que se sabe, e os trabalhos mostram, é que muitos pacientes você consegue adiar comorbidades cirúrgicas ou de radioterapia por até alguns poucos anos. Quer dizer, você pega um paciente aí com 50 e alto ou 60 e poucos anos, você consegue adiar um impacto de uma cirurgia ou de uma radioterapia daquele paciente por até alguns poucos anos, às vezes 7, 10 anos. Então, o paciente viveu sem ter que se submeter a uma cirurgia e pôde aproveitar todos os benefícios da qualidade de vida. A cirurgia robótica é uma cirurgia excelente, realmente ela mudou o patamar da cirurgia de laparoscopia, que se fazia com técnica menos apurada, mas ela não deixa de ser uma cirurgia e ter as suas complicações, como disfunção erétil, problemas de continência urinária. Nesse ponto, a cirurgia robótica ela atingiu patamares, segundo meta-análise, da cirurgia aberta feita em centros de grande volume. Então, são procedimentos comparáveis e as curvas de meta-análise mostram isso. Não tem grande diferença em termos tanto de controle de tumor, de manutenção da ereção e manutenção da continência urinária para esses grupos de pacientes. E se você puder evitar por alguns anos, é muito bem-vindo essa vigilância ativa. Citando uma coisa que o Bretas colocou, eu falo que o patologista às vezes conversa com o paciente também, sabe, Bretas?
não é muito frequente não, mas conversa. O paciente vai lá no laboratório e quer conversar sobre a biópsia. Então, o que às vezes eu vejo é que eu acho que você deve ter isso, essa vivência de maneira muito mais significativa do que eu, mas tem aquele paciente que também fala assim, olha, independentemente do tamanho do meu tumor, independentemente do PSA estar baixo, independentemente de eu saber que eu sou um bom candidato para vigilância ativa, doutor Freitas, me opera porque eu quero ficar livre dessa história. Não é assim que acontece? Paulo, muitos pacientes não conseguem conviver com Exatamente. a presença de um câncer. Então, para esses pacientes, a nossa função, primeira, como médico, é esclarecer que existem uma gama de tratamentos e que o paciente, em comum acordo com o seu médico, com os seus familiares, ele tem a opção de fazer aquele tratamento que melhor lhe apetece, desde que bem informado, né? E quando a gente fala em vigilância ativa, é ativa mesmo. Você tem que controlar o seu paciente. Você tem um paciente que é pouco confiável, um paciente que mora muito longe, lugar distante, difícil acesso à rede de saúde, obviamente esse não é um paciente candidato a uma vigilância ativa, que requer ressonâncias periódicas e biópsias periódicas um pouco... Posso aproveitar a dúvida? Como que está o tratamento com a ablação da próstata? Assim, você acha que ela tem tomado uma proporção, uma coisa que ficou parada? Eu sei que, infelizmente, tem alguns estudos, né, alguns casos. Como que tem sido feito isso aí? Os tratamentos ablativos, eles têm sido usados muitas vezes naquele grupo de pacientes que são os melhores candidatos para vigilância ativa. Pequenos tumores, bem diferenciados. A gente lembra que a vigilância tem questões muito ligadas intimamente à técnica. Você não pode fazer em tumores muito periféricos, perto da parede retal, você não pode fazer em tumores muito centrais, próximos da uretra. Você muitas vezes, feito o Paulo Guilherme mencionou bem, a maioria dos tumores são multicêntricos, então você tem que fazer, às vezes, hemiablação da glândula, então você termina perdendo muito do sentido, sendo que uma cirurgia poderia, muitas vezes, tratar ou radioterapia poderia tratar de forma mais adequada aquele paciente. Aqui em Belo Horizonte, como sabe, são poucos os locais que fazem, e eu tenho mais convivência com grupos do ICESP e com grupos lá do AC Camargo, que realizam já de forma sistemática, mas eu lembro que os resultados são inferiores aos resultados do tratamento curativo tradicional. Então, se você tiver um paciente candidato a um tratamento curativo, a opção dele deve ser por esse tratamento e não por um tratamento, a meu ver, ainda que deixa a desejar do ponto de vista de controle da lesão. Carlos, tem duas perguntas aqui do patologista. Está chovendo pergunta. Antes de você responder, Paulo, deixa eu combinar com vocês aqui. Não vamos ter tempo de responder todas. Então, eu estou prometendo, pessoal, mas depende de vocês. Responder depois no grupo, que a gente criou aquele grupo de WhatsApp, prevendo isso. Se a gente encaminha essas perguntas e a gente responde, tá bom? Responde, Paulo, agora. Então tá. Todos os pacientes que fazem biópsia devem fazer imunohistoquímica. Em absoluto. A imunohistoquímica não é só para a próstata, tá, pessoal? É um método complementar à anatomia patológica. A literatura, especificamente para a próstata, agora que é o foco da nossa discussão, a literatura refere que um patologista que sugere em biópsias de próstata mais do que 7% de orientações para fazer imunohistoquímica, ele não está procedendo de maneira adequada, ele está com deficiência técnica para analisar. Tá? Então, isso tira uma base.
E uma última coisa que está aqui que eu acho que é muito importante, que acho que é muito do dia a dia mesmo. Quanto tempo os fragmentos podem ficar no formol antes de serem mandados para o laboratório? Veja bem, se o fragmento está no potinho coberto pelo formol, isso é praticamente indefinido, né? A orientação que a gente sempre dá para levar logo para o laboratório é porque pode derramar, né? Pode acontecer algum acidente, o fragmento pode se extraviar, tá certo? Mas não precisa deixar na geladeira, não precisa deixar no escuro, tá? O formol preserva muito bem qualquer condição, mas cuide e leve logo para o laboratório. Deixa eu agora passar para uma pergunta aqui, que eu vou precisar da ajuda. Nos casos de complicação com hemorragia, o que fazer? Então, na experiência aí, o que eu já precisei de fazer, né? Compressão digital. Às vezes a gente está no hospital e eu até peço o residente da urologia para ficar comprimindo, e aí ele libera a minha sala de ultrassom, isso contém a maioria. Um curativo compressivo, igual de cirurgia de hemorroida, que a gente faz no embebido com uma pasta, eu uso a xilocaína geleia, lavar com soro gelado. E quando eu estava na clínica, eu tive um único caso, que o sangramento não parava. Encaminhei para internação, e era do SUS, ele internou no hospital do SUS, e eu fiquei ligando, minha secretária ligava, eu liguei, e ele ficou 2 dias internado e teve alta, o sangramento parou sozinho. Eu achei que eles iam intervir no hospital, mas parou sozinho. Eu já devo ter feito mais de 10 mil biópsias, essas foram as complicações hemorrágicas que eu tive, né? Nenhuma. A mais grave foi um caso, que foi essa que precisou de internar, e ele só foi tratado de observação. Mas o Bretas, que tem alguns anos a mais aí, e que você já teve casos de sangramento incoercível, de risco de vida, alguma coisa assim, Bretas? O sangramento incoercível, não. Muitos pacientes, às vezes, podem ter hematura, né? E hematura a gente pode, às vezes, precisar de passar uma sonda vertical, uma sonda eventual, mas isso é raro, né? E outras complicações que a gente já teve frequentes, quer dizer, com alguma frequência, são as infecções, né? As prostatites agudas, inclusive nesse conceito que precisaram de internação em CTI, né? Então, são casos exuberantes, casos mais extremos. A maioria das prostatites a gente trata clinicamente com antibiótico terapia oral, mas aí tem uma fração de pacientes que vai precisar de internação. Sim. Bretas, deixa eu te fazer mais uma pergunta. O esquema de antibiótico varia de serviço para serviço. A maioria usa um antibiótico profilático de 24 horas. Alguns serviços usam uma dose única endovenosa e alguns serviços usam 3 dias. E outros serviços usam um tratamento mesmo, de 5 a 7 dias. Hoje, depois de tantos anos e tendo visto aí os casos, o que você sugere para o seu paciente? Carlos, tem a Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda dose única para esses pacientes. É o que é recomendado, inclusive, pela Sociedade Americana. No entanto, a gente fica muito desconfortável. Tem todas as medidas que você falou, de fazer pisterra, supositório, alguns fazem lavagem mecânica, né? Reto, mas a gente fica desconfortável, eu te confesso que eu fico desconfortável com uma dose única. Nos serviços onde eu costumo referenciar os pacientes, eles usam mais do que dose única. Em geral, eles usam por 3 dias. É o que eu vejo. Começando, às vezes, antes da biópsia. Né? Eu não tenho dados estatísticos para te falar se existe superioridade ou não. O que eu posso falar é o que é a recomendação da sociedade e o que eu vejo na prática. Tá certo, muito obrigado. Essa opinião de quem está na ponta, né, que a gente faz a biópsia, mas essa opinião é muito importante. Nós não vamos ter tempo de continuar a responder perguntas agora, e eu só queria avisar os colegas que eu ofereço aqui, né, o curso de ultrassom com biópsia da próstata. A gente tem um plano de uma mentoria para quem já faz a biópsia e quer treinar um pouco mais ou estender um pouco mais de conhecimento. Então, tem assim, para iniciante, para quem já faz,
e estamos à disposição. Nossa equipe vai depois colocar no grupo do WhatsApp algumas opções, e nós vamos responder as perguntas. E muito obrigado, Bretas, Vinícius, Paulo. Eu saí daqui muito mais rico do que eu comecei. Aprendi demais com vocês. E os colegas que assistiram, muito obrigado. Eu peço humildemente aqui perdão pelas falhas técnicas aqui. Em parte foi uma falha aqui minha de computador, e outra foi a internet que caiu mesmo. Então, espero que tenha ajudado. Eu acho que eu aprendi muito, espero que tenha sido rico para todos. Eu queria agradecer também, foi um prazer, viu, estar com vocês, muito enriquecedor, aulas sensacionais. Obrigado, Carlos, pelo convite. Muito bom, Brigas, Paulo, parabéns pela aula, muito bom. Valeu. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite, Paulo, Vinícius e Carlos. Um grande abraço para vocês e a todos os ouvintes. Mesmo que extensivo a todos, doutor Carlos, doutor Vinícius, doutor Bretas, muito obrigado. E boa noite, espero que todos tenham aproveitado. Obrigado, gente. E quem ficou escutando até agora e tolerou essas intempéries aí, muito obrigado. E nós vamos responder com carinho as questões. Nós estamos muito felizes e estou assim, me sentindo aqui com dever cumprido. Hoje eu vou dormir o sono dos justos. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado, meus amigos.